A economia mundial é organizada em uma cadeia produtiva linear. O começo da linha, claro, é a extração de matérias-primas. Petróleo, madeira, minérios. Depois, tudo isso vai para uma indústria, onde os materiais se transformam em bens de consumo. Garrafa de plástico, papel, smartphone. O fim da linha é o descarte dessas coisas depois que elas ficam velhas. Só para você ter uma ideia, 1,5 bilhão de pneus se transformam em lixo todos os anos. Plástico, então, nem se fala. Algumas pesquisas estimam que até 2050 vai ter mais plástico do que peixes nos oceanos. E quando se fala em comida, a realidade é ainda mais dura. 1/3 dos alimentos que a gente produz estraga ou vai parar no lixo. Diante de tantos problemas desse sistema, o que é que dá para fazer? Uma saída pode ser a economia circular. Para entender esse conceito, vamos pensar em como a natureza funciona. Plantas crescem no solo. Os animais vão lá e comem essas plantas. E, bem, outros animais também. Depois que eles se alimentam, o esterco devolve nutrientes para o solo. O mesmo acontece quando esses bichos morrem e se decompõem. Percebeu uma coisa? Os ecossistemas funcionam de forma cíclica em vez de linear. E essa é justamente a ideia da economia circular. Nesse modelo não existe desperdício. Quem está à frente da economia circular é a União Europeia. Em 2015, o bloco lançou um plano de ação para se adequar a esse modelo econômico. O plano, que foi atualizado em 2020, propõe uma série de medidas para que o continente alcance um crescimento sustentável, gerando empregos e reduzindo a pressão sobre os recursos naturais. Mudar de uma economia linear para uma circular não é tarefa simples. É preciso redesenhar todas as etapas da cadeia produtiva, de diferentes setores. Para a União Europeia se adequar a isso, por exemplo, custaria algo em torno de 130 bilhões de dólares. É bastante, mas o investimento pode compensar. O novo sistema faria a Europa economizar 630 bilhões de dólares por ano, considerando a redução de extração de matéria-prima. Um dos países mais comprometidos com essa mudança é a Holanda. Por lá, o plano é se tornar 100% circular até 2050. Desde 2010, eles já reduziram em 29% o desperdício de alimentos. As soluções propostas pela economia circular funcionam em duas frentes. A primeira delas é a reciclagem. A verdade é que o mundo ainda recicla bem pouco. Só 4 países reciclam mais da metade do lixo que produzem. Dos 92 bilhões de toneladas de recursos que entram na economia global todo ano, só 11% vem de fontes renováveis. Reciclagem, compostagem, água tratada. Talvez o melhor exemplo do quanto de dinheiro que a gente perde não reciclando seja o lixo eletrônico. Esse celular aqui tem um monte de metais no seu circuito interno. Níquel, cobre, prata, paládio. Só nesse aparelho aqui tem mais de R$4 em ouro. Você achou pouco? É só multiplicar. Só aqui no Brasil tem mais de 800 milhões de reais em ouro e prata dentro de celulares. Em 2019, o mundo produziu 53 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Isso dá uns 42 iPhones 12 para cada habitante da Terra. Mas só 1/5 desse lixo eletrônico todo é reciclado. Colocar esses metais para jogo de novo seria um baita do negócio. Afinal, muitos deles já estão se tornando escassos na natureza. Aumentar a taxa de reciclagem é importante, sem dúvida, mas não é o bastante para resolver todo o problema. É por isso que a economia circular também defende uma outra frente de ações, uma mudança nos hábitos de consumo. Pensa só, você tem uma furadeira em casa? Se sim, vamos ser sinceros. Quantas vezes no ano você tirou ela do armário? Uma proposta da economia circular é que as pessoas se tornem cada vez mais usuárias de coisas e menos proprietárias das coisas. Nesse caso, a fabricante de furadeiras seria a detentora de todas as furadeiras que ela produzisse. A gente apenas alugaria uma quando precisasse usar. Isso não só reduziria a demanda por matéria-prima, já que teriam menos furadeiras sendo feitas, como também colocaria as empresas dentro de todas as etapas do consumo. Se uma furadeira quebra, cabe à empresa recolher e consertar o produto, ou fazer o descarte adequado e reaproveitar as peças boas. Essa lógica de consumo não fica restrita só nos exemplos mais extremos como esse da furadeira. Dá para aplicar em coisas que a gente usa todo dia, celulares, computadores e até lâmpadas. Beleza, a gente já conversou até agora sobre possíveis ações e soluções para uma economia circular. Mas a verdade é que, ao contrário de outras propostas de desenvolvimento sustentável, como a neutralidade de carbono, a economia circular ainda caminha em passos tímidos. O relatório de 2021 do Circularity Gap mostrou que apenas 8,6% da economia global pode ser considerada circular. Grandes empresas e potências globais, como a China e os Estados Unidos,
precisam criar planos concretos de ação para o negócio deslanchar. A Terra só tem a ganhar com isso. Se a gente dobrasse essa taxa para 17% da economia circular, a gente teria uma redução de 38% nas emissões de gases estufa até 2032. Além disso, a gente diminuiria em 28% o consumo de recursos naturais, o que pode ser fundamental para que a temperatura média do planeta não aqueça mais de 2 graus Celsius, que é a meta do Acordo de Paris. É isso, gente. A economia circular, no fim das contas, é uma nova economia, mais racional que a linear. O vídeo de hoje é parte de uma série que a gente está fazendo com o patrocínio da JBS. Valeu e até a próxima!